boa tarde, boa noite. É uma grande honra estarmos começando o episódio de número 64 do Horizonte Agrocast. Episódio esse que tanto nos encanta e nos fascina, trocando aprendizados, com bate-papo, conversas, sendo muito enriquecedor para esse projeto que começou em 19 de janeiro de 25, já completando quase um ano e meio dessa pequena história. Eu sou o apresentador Pedro Rocha Marques, falo da cidade de Itaqui, nesse episódio que é o número 64. Antes disso, gostaria de cumprimentar a nossa convidada especial, a engenheira agrônoma Clarissa Lopes, com quem vamos falar sobre um assunto que é como construir um grupo agropecuário forte em tempos de mudança. Como estás, Clarissa? Tudo bem? Uma grande honra te receber aqui no Horizonte Agrocast. Tudo bem, a honra é minha, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Beleza. É muito legal a gente poder trocar esse papo e poder apresentar para os nossos ouvintes essa linda trajetória da família de vocês aí. Vi que tu falou hoje, que está falando de Itaqui, eu estou falando de Maçambará. Olha aí, municípios pertinhos. Exato. Bom, antes disso, eu preciso anunciar os nossos parceiros, né? A Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuárias, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, com as lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana de Livramento. Entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem o propósito de melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Bom, vamos começar então o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios sempre na quinta-feira, às 19 horas, no YouTube da @pecuariaprm e no Spotify do @Horizonte Agrocast. Também pode acompanhar no canal 19 da Claronet, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também nos sistemas de IPTV, ou seja, onde acompanhar, locais não faltam. Além disso, não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram, @pecuariaprm também no Instagram e no TikTok. Bom, como construir um grupo agropecuária forte e em tempos de muitas mudanças? Antes disso, vamos falar um pouco do currículo da nossa convidada, a Clarissa Lopes. Ela é engenheira agrônoma, diretora do Grupo Pitangueira, atuação nos segmentos do arroz, pecuária comercial e genética bovina, vice-presidente da Associação Brasileira de Hereford e Braford, liderança vinculada à Conexão Delta G, experiência na gestão de um grupo empresarial e tradicional na fronteira. Uma vez, muito obrigado por estar conosco, Clarissa, e queríamos ouvir um pouco de como a Clarissa começou a participar do grupo, sua infância, que a gente acredita que os primeiros 20 minutos do Horizonte Agrocast, a gente gosta de ouvir a trajetória do nosso convidado, para que as pessoas que estão ouvindo se identifiquem, conversem e aprendam também com essa trajetória que muito nos honra em poder disponibilizar e conversar e compartilhar conosco. Então, Clarissa, estamos à disposição para ouvir a sua história e depois a gente vai entrando no assunto especificamente. Um grande abraço mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. E, de fato, esse ano é um ano bastante importante para nós do Grupo Pitangueira, que estamos completando 50 anos. E eu, dentro dos meus 57, minha história se confunde bastante com o grupo, porque eu sempre tive a oportunidade de estar junto, de participar, e sendo filha mulher, mas não tendo irmãos homens na família,
Eu acho que eu sempre fui criada, não necessariamente para suceder, mas ao natural, assim, como eu sempre gostei, tive a oportunidade de conviver com os meus avós, um mais ligado na agricultura, o outro na pecuária. O meu avô, Laurindo, que veio da região de Cachoeira do Sul, plantar aqui na fronteira, tinha muita paciência comigo, eu tive então essa oportunidade de vivenciar a lavoura de arroz, e eu sempre acredito a ele o fato de eu gostar tanto do arroz hoje, e mesmo nesses altos e baixos aí que a gente vem vivendo. Mas então eu realmente, a história da pitangueira tem bastante a ver com a minha história de vida. Legal, muito legal. E o seu avô materno, né? Exatamente. E o meu Isso. avô Mário era mais da área da pecuária, né? Sim, muito legal. E o quanto essa infância podendo ter o benefício de conviver desde pequena, né, com essas duas realidades, pecuária e lavoura, o que hoje já a avó, né, Clarissa, ela o que enxerga que foi importante essa trajetória desde o início e, como falasse, de forma natural, foi galgando essa função dentro do Grupo Pitanqueira, poder fazer um link com essa experiência de infância, a paciência do seu avô em explicar as coisas, que a gente sabe que a criança é muito curiosa, né? Então, é importante ter alguém que tenha paciência para explicar e tornar aquele mundo que a gente sabe que também somos privilegiados em poder trabalhar no agro, é um mundo para uma criança muito encantador, né? Muito mais se ela pode ter a oportunidade de ter o convívio é muito mais fascinante do que uma tela de um celular e muito mais dinâmico, né? Então, nos dias de hoje, nos nossos tempos não tínhamos tela e hoje é um desafio. Eu tenho uma menina de 9 meses, que é a Aurora, e o Lorenzo com 10, então trago para a mesa e acredito que muitos dos nossos ouvintes também têm esse desafio, né, de como criar esses jovens. Então, queria que compartilhasse um pouco, por favor, Clarissa, de algumas lembranças que teve com seu avô e que foram importantes para definir a carreira e a graduação que quiseste fazer e muitas coisas que, quando tenho certeza vai tomar a decisão, relembra alguns aprendizados dos avós e do seu pai para poder tomar a decisão no tempo que tão desafiador, seja no arroz ou na pecuária, né, que a gente sabe que a gente tem. Então, fica à vontade para contar algumas histórias e aprendizados para a gente poder também ouvir e aprender com o seu aprendizado. Bem como tu disseste, eu hoje já estou na posição de avó, né? Então, às vezes, eu me coloco na mesma situação, porque eu acho que hoje em dia, às vezes, as pessoas, é mais cômodo tu criar um herdeiro do que tu criar um sucessor. Então, e esse sucessor, tu tem que ter paciência, tu tem que conviver com ele. Então, e essa parte, assim, foi o maior aprendizado que eu tive e que a gente está procurando passar para os netos, junto com os filhos, porque a gente nunca criou as filhas com essa questão de ter que gostar da atividade. Elas sempre foram criadas com muita liberdade, mas a gente mostrando o lado bom e mostrando o envolvimento que o negócio dá, porque é um negócio que a gente consegue congregar a família com atividade, se a gente conseguir levar bem, né? E isso aí é o que nós estamos tentando passar para os netos, essa proximidade do dia a dia com as pessoas, que a gente tem esse convívio com cada um do funcionário, que não é aquele funcionário que tu vê num chão de fábrica, e sim alguém que mora junto contigo, mora dentro da propriedade. Então, tem que haver esse convívio para gostar e para realmente perpetuar o negócio. Sim, muito interessante, porque a gente tem dentro do público do Horizonte Agrocast a grande maioria de pessoas que vivem no agro, mas também temos pessoas que não vivem no agro. E a gente gosta de pontuar a questão disso, né? O funcionário do campo, o colaborador do campo, ele acaba vivendo, né? E vivendo muito mais no seu trabalho, né? Do que o cara que termina às 18 horas da cidade e vai para casa. E isso gera o quê? Quando bem conduzido, isso gera muito o sentimento de que é a casa dele, né? É o trabalho, a casa, a família, e ao mesmo tempo, como no caso,
o líder, o gestor e o proprietário da área conduz isso para poder gerar esse ambiente sinérgico, né? E não competitivo, porque dificilmente a gente vai conseguir estar direto dentro das fazendas, né? Com uma série de compromissos que vamos assumindo, a gente não consegue estar todo o dia dentro de uma fazenda. Então é importante ter esse vínculo e ter que é o que hoje as empresas urbanas falam, a implementação da cultura do seu negócio, né? Então isso é muito importante e como falaste, aprender a ter a paciência com o herdeiro, precisa ter a paciência e a tolerância aos erros com os nossos colaboradores, né? Então, são situações que nos levam a trabalhar de uma forma diferente e também, como a gente acaba tendo a oportunidade de poder ir para diferentes regiões e, quando vai estudar, vamos aos grandes centros, né? Também é uma fase que bagunça um pouco a nossa cabeça pela questão de que a gente convive bastante com o meio urbano, né? Mas com o passar do tempo na construção de família, amadurecimento dos seus valores pessoais e mesmo familiares, a gente nota o quanto é enriquecedor e é importante a função do agro, né, dentro da harmonia familiar. Então, isso é muito legal, a gente é privilegiado nisso, e agora estás, né, vivendo essa fase de avó, de ver algo que viveste com seu avô, poder retribuir isso com os netos, né, e isso deve ser seguramente, pelo que meus pais falam, diz que ser avô mas é ser pai sem responsabilidade, né, então vamos dizer, a atenção de nós como pais em querendo tornar bons seres humanos, o avô já é mais ele não tem uma pressão tão grande, até porque já teve muita maturidade para viver, né? Já passou por situações difíceis. Então, como é que está essa fase, Clarissa, de vincular, que eu creio que deve fazer comparativo da sua fase de neta como agora com a avó, né? É algo que deve remeter ao convívio com o seu avô, como comentaste, né? Mas é justamente isso, essa responsabilidade. Não tem responsabilidade de criar, mas tem uma responsabilidade de deixar essa mesma lembrança, essa mesma marca de gostar da atividade que a gente faz, e claro que com opção de qualquer, porque hoje em dia, cada vez mais o mundo oferece uma infinidade de possibilidades e de funções, mas é gratificante para a gente quando o negócio perpetua, né? Principalmente do campo, que a gente cria um vínculo. E como a gente falou de todos que trabalham conosco, é uma grande família que a gente cria no campo. Muito legal, muito legal. E poderia contar para quem ainda não conhece, que eu acredito que não são muitos, como nasce o Grupo Pitangueira, Clarissa? Você pode contar um pouco dessa trajetória para quem não conhece o Grupo Pitangueira, poder conhecer um pouco de como esse grupo reconhecido hoje no Brasil, ele começou. Tá bom? O nome Pitangueira se deve a um arroio que, na época, nós atacamos para construir uma barragem. Aí iniciou como barragem Pitangueira. E esta barragem, inclusive o logo era Barragem Pitangueira, até chegar num momento que nós tiramos o nome barragem, e assim nós vamos 50 anos comemorando agora. Esse a gente usou como marco, assim, a hora que iniciou a Pitangueira de fato, né, essa data. E hoje nós permanecemos, a Pitangueira teve vários momentos assim de diversificação, inclusive porque Itaqui e a fronteira não ofereciam algum tipo de serviço. Nós tivemos TRR, ainda temos estação de serviço, posto de combustível, né? Tivemos revenda de Massey Ferguson, de SLC, de Case, de Miller, Correias Goodyear. Até coube a mim fechar alguns desses braços da Pitangueira, que não era nem Pitangueira, tinham outros nomes, né, Itapemirim, mas porque cada vez mais as pessoas foram se aperfeiçoando numa determinada atividade. Quando a gente tem uma franquia, como era o caso, a indústria exigia cada vez mais da gente, e como nós ficamos uma família relativamente pequena, nós resolvemos focar em determinadas atividades que a gente tinha mais vocação e que nós
nos dedicamos mais. Então, bom, algumas, como revenda de máquinas agrícolas. Olha, ninguém gostava muito, não era uma vocação, e é uma coisa que tu tem que ter uma dedicação imensa, e o nosso concorrente já tinha 10, 15 revendas. Então, bom, vamos vender a nossa e vamos focar na criação de gado, que sempre foi assim, a gente sentia que é uma atividade que a gente faz com muito amor. Isso eu acho muito importante, a gente conseguir conciliar uma coisa com a outra e fazer bem. E foi o que nós começamos a fazer o nosso Braford, numa origem de um gado Hereford, que meu avô Mário tinha, meu pai comprou, e nós compramos um gado Nelore. Isso eu já participei dessa compra desse gado Nelore, isso em 1981. Eu fui com ele, um pouquinho mais tarde, 1987, 88, fui com ele no interior de São Paulo, e nós compramos do Ovídio Miranda Brito, quando ele vendeu uma fazenda, a maior parte do gado, que todo ele era base mocho, mas a maior parte do gado de um frame um pouco menor, que na época o Nelore estava no New Type, e esse New Type não era o que nós queríamos. Até eles perguntavam, gaúcho, o que vocês querem com esse gado mais baixo? Chegamos até, aí começamos a criar aqui, levamos na Expo Inter, veio um jurado de Uberaba e tirou um touro e colocou na pista, no canto, assim, tirou da pista e deu lá. E eu estava com um uruguaio assistindo, que inclusive esse senhor levou um touro nosso para o Uruguai, acho que foi o único Nelore exportado para o Uruguai. E ele me disse, e eu fui ficando nervosa, e esse senhor disse, não te preocupes, esse homem nunca ha visto um boi gordo na vida, mas eu estava nervosa, porque era justamente a minha atividade, eu que criava, mas era na época do New Type, aquele animal que nós buscávamos, não servia para o jurado da época, mas nós sempre seguimos essa linha, buscamos um Nelore com mais costela, então, não necessariamente menos perna, mas fica, né, um pouco mais uma carcaça mais parecida com o europeu, para fazer o cruzamento. E daí nós fizemos sempre o cruzamento com essas vacas Nelore, que na época tinham sido há muitos anos importadas do Uruguai, as vacas Hereford, aliás. Fizemos o cruzamento sempre pela via longa, e aí que eu acho que se dá essa consistência genética que tem o Braford Pitangueira. Tem umas características sempre feitos com o Nelore e com esse Nelore criado por nós, que foi um Nelore que a gente buscou essas características, já olhando sempre um gado europeu, que é uma criação que tem mais tradição no mundo, né? E buscando animais de carne. Não falando hoje, o Nelore, como tem um rebanho muito grande, consegue fazer muito rápido uma melhoria. E aí, como está hoje, uma maravilha, né, o Nelore no Brasil. Muito interessante. E como que em 87, conforme comentou na questão de escolher o Nelore para fazer o cruzamento com o Hereford, não era... A gente estava ainda numa época, não tinha plano real, era a inflação, não se tinha preocupação ainda com ter um animal que comesse menos, um animal mais precoce, né? Qual foi a fonte que você bebeu para conseguir, vamos dizer, vislumbrar ou não? Foi uma questão interna de vocês de, nós precisamos ter animais menores, mais, vamos dizer, mais precoces, ou seja, uma diferença um animal mais compacto, né, ou mais carniceiro, como se fala, como que chamasse de New Type, como que se definiu isso? Porque era uma época que ainda se eu não estou me equivocando, não se comentava muito sobre isso, até porque o Brasil ainda vivia uma memória inflacionária e não se falava em eficiência, porque no caso, tu tinha muitas oportunidades nas ineficiências da economia brasileira, né? Então, tu tinha o overnight, tinha uma série de questões econômicas que se tinha. Por exemplo, nós mesmos dentro da família, quando começamos a migrar para a parte eficiente, meus tios falavam,
quem faz tudo direitinho não ganha dinheiro na época, né? Porque direitinho que digo, ter alta produção, porque tu tinha, no caso, ineficiências comerciais dentro do sistema que tu podia, não é o que é hoje, que como, vamos dizer, a gente tem o custo cabeça mesa, um animal, mas a fazenda é como um hotel, né? Tu precisa ter o teu custo e quanto mais tempo esse animal ficar, a tua margem vai reduzindo. Mas isso veio com 92, depois 94 com o Plano Real, que uma certa estabilização da nossa moeda, né? E aí se começou a ter um valor de dinheiro no tempo. Mas nessa época, em 87, não se comentava ainda sobre isso. Curiosidade, como que vocês tomaram essa decisão? Eu acho que um pouco porque a gente não vinha de uma cultura, principalmente o meu pai, exatamente daquele pecuarista tradicional. Ele começou arrendando campo, plantando em áreas de terceiros, precisando que o negócio rentabilizasse. Eu acho que daí, e para ter a pecuária mais na mão, essa questão, nós tivemos a felicidade também do Luiz Frias, que foi um geneticista muito conhecido, que fundou o Gensis, e que não, na época nem tinha o Gensis ainda, estava iniciando. O Frias fez estágio com o meu pai quando eu nasci, em 68. Então, ele estudando em Uruguaiana veio fazer estágio. Fizeram as primeiras inseminações aqui, no chalé na época. Então, isso aí ficou com o pai, e nisso o Frias veio com a primeira equipe dele aqui para Itaqui. A gente não tinha nem instalação de mangueira. Lembro que nós começamos a fazer avaliação genética no Nelore. E nunca, eu acho que foi o primeiro rebanho no Brasil, talvez, com avaliação genética. E ia parar, acho que até na Argentina, foi parar terneiro, porque a gente não tinha as mangueiras com divisórias para sair. Era um tal de sair para um lado e para outro, foram feitos aqui no Tigre. Na época, começamos a fazer essa avaliação para aprender o que avaliar. Que era um tal de faz a avaliação, aí volta os animais de novo para a mangueira para olhar as características, o que nós queremos. E isso aí, até tem hoje ainda o Piccoli, que é um dos fundadores, junto com o Frias, que está ainda no Gensis. Mas a Cláudia era o primeiro pessoal que iniciou a trabalhar com ele. E a gente foi o molde nesse sentido. Depois começamos a avaliar com mais propriedades. O Aguatambu, que já fazia sua avaliação também com o Frias junto, mas no gado Hereford, e a gente foi linkando essas avaliações até que chegou um ponto que foi crescendo o programa. Teve o gado Nelore avaliado, éramos nós com o Banco Safra, mais 2 propriedades lá no Mato Grosso e nós aqui no Rio Grande do Sul, e depois colocamos um pouquinho de gado lá do Mato Grosso também para ser avaliado, mas todos o Nelore. E até que nós conseguimos, que o Brafor foi assumindo o protagonismo, como foi sendo mais eficiente nas nossas áreas, e nós, tanto no Mato Grosso quanto aqui, passamos a avaliar o Brafor. E aí a conexão abriu, a Delta Gen para um lado, que é oriunda do Delta G nosso aqui do Rio Grande do Sul, passou a avaliar só Nelore. Nós seguimos uma época com a Delta Gen avaliando, mas daí o nosso gado Nelore foi sendo assimilado pelo Brafor, e nós seguimos somente com o Brafor no Delta G, aqui no Sul, né? Sul tem outros criadores fora, mas o grosso dos animais é aqui. Então, isso aí nós começamos a fazer, te juro que para conhecer o nosso animal primeiro, sabe? Uma forma de rastrear, uma forma de avaliar, mas eu acho que muito se deve a essa proximidade que a gente teve com o Frias, que foi quem nos norteou. Sim, e aí já veio com os conceitos muito, vamos dizer, os conceitos provavelmente americanos, né? Da questão de que o importante é o frame, né? No caso, o tamanho, e que o professor Lobato fala muito também da questão de que, claro, o padrão e o fenótipo é importante, mas a altura de garupa, né? E profundidade de costela, que é o que determina o que vai dar a eficiência do animal e a linha industrial que se deseja, que é o que a gente ouve muito falar na questão da dificuldade de marcas de carne, né? Que é a dificuldade de padrão, que vem melhorando muito na nossa pecuária, mas ainda é uma heterogeneidade ainda
considerável, né? Então, a genética, ela vem para isso. Falaste sobre a conexão delta-G, eu mesmo, como curiosidade, acredito que muitos ouvintes também, como surge a conexão delta-G e qual o papel da Pitangueira e da Clarissa dentro da conexão delta-G, que eu tenho uma série de dúvidas de como funciona e por ignorância minha mesmo. Não, mas tu nos dá muita credibilidade no trabalho, acreditando e sendo nosso cliente, que para nós envaidece muito. Mas a conexão Delta-G justamente surgiu dessa reunião de produtores buscando esse melhoramento genético, e quando a gente sentiu que só o nosso rebanho não era suficiente, vamos amarrar, e isso se devemos ao FRIAS, essa ligação entre produtores que têm essas mesmas características, porque não é um trabalho simples, é um trabalho que envolve muito mais gente no campo e gente tecnificada do que uma fazenda normal. Tu sabe que bem o quanto a gente mede, né? E nós começamos, e a maioria acho que todos os conectados que a gente chama, que hoje são 18, fazem o trabalho para melhoramento genético do seu gado, não é com a consequência de venda do touro, é porque a gente usa e acredita no melhoramento de uma geração que sempre tem que vir melhor que a outra. Com 3 anos a gente vende, mas os animais de 2 anos a gente usa no nosso rebanho, às vezes até antes. Então a gente faz para melhorar o próprio rebanho. E para isso tem essas medidas da sugestão do melhor touro para o acasalamento, né? Que isso é rodado no programa por ser conhecido. Então nós temos a genômica agora, então se conhece o que cada um transmite, pelo menos mais próximo do que ele vai transmitir, e essas pesagens do nascimento, a pesagem ao desmama e as avaliações depois de sobreano. Então, a vida pregressa dos animais, eu sempre tenho dito, a gente conhece mais do que a da nossa própria família, de tanto que a gente trabalha em cima desse e também para ter um touro de confiável, a gente tem que ter esse conhecimento, né, das características que esse animal transmite. Sim, então se eu entendi bem, a conexão Delta-G é aumentar, no caso, é reunir um grupo de produtores para ter uma quantidade maior de animais e, por consequência, uma base comparativa maior e, por consequência, a gente sabe que genética se faz com número, né? Então é para ter, no caso, por exemplo, sim, vamos dizer, e mais ou menos por ser 18 conectados, seguramente tem um critério para esse produtor estar, para não comparar a pera com maçã, né? No caso, seguramente, e um critério, e por ser um número, vamos dizer, não tão reduzido, mas também não tão grande, é um perfil bem acurado e bem entendido. No caso, é para apreciação e aumento da eficiência genética, né? Porque hoje também, né, Clarissa, entrou a questão de provas alimentares também, né? Na avaliação dos touros e tal. Comenta um pouco como é que está isso dentro, seja dentro do Grupo Pitangueira ou o que tu vens ouvindo do que está ocorrendo, por favor, porque é uma conhecedora no assunto. Bom, voltando à questão hoje 18 conectados, para nós, até eu, como na última gestão estava como presidente, e como nós somos um grupo relativamente pequeno dentro da conexão, a gente quer ter mais conectados, que às vezes é meio, não, é um grupo fechado, não, mas tem que as pessoas às vezes até têm interesse, mas tem que cumprir essas características para poder participar do grupo, então não é todo mundo que se enquadra. Então não é simplesmente um registro, é muito mais do que um registro de animais. E essa é a condição para estar junto, passar, e nós fazemos a cada 2 vezes por ano reciclagem no pessoal, né? Então isso é uma coisa muito importante. E desculpa, me fugiu um pouco, eu saí da pergunta com relação ao CAR, né? A Pitangueira tem feito, já vai para o 4º ano, Exatamente, junto com o professor Taroco, essas provas do CAR.
que a gente acredita nisso. Teve um momento que eu quase comprei aqueles coxos e instalei para nós, mas a gente achou num primeiro momento, fazer junto com a universidade, aprender como funciona, e para nós está sendo muito interessante. Inclusive, já nesta prova desse ano, já vão filhos de ganhador do CAR, porque não adianta a gente ficar sempre testando os novos e não ver o tanto que esses que estiveram, até conversando com o Taroco, ele disse, não, mandem os filhos dos que ganharam e dos que não tiveram tão boa colocação, para nós testarmos isso. Isso aí é um custo alto, mas nesse teste a gente vê o que realmente essa conversão traz para dentro do rebanho, né? Então, porque não adianta tu testar só os bons, né? Tu melhor do que eu sabe isso. Então, a gente está fazendo esses testes e está acreditando muito. Eu, particularmente, agora tenho cobrado do nosso grupo de nós fazermos uma seleção por marmoreio. Então, estamos fazendo nas fêmeas, também junto com o professor Taroco, essa seleção, porque a gente acredita que essas fêmeas vão transmitir, e como a gente vinha falando da pecuária, teve um momento que a gente trabalhava da porteira para dentro, muito distante do mercado consumidor. Hoje nós temos que trabalhar para o que o mercado quer, né? Para a gente agregar valor no que a gente produz. Então, e com isso nós temos que achar o que estão buscando. E o marmoreio é uma das características que o Nelore está se esforçando para ter, e para nós é mais natural nós termos um marmoreio numa raça britânica e uma raça que já vem com essas características que a gente gosta do Nelore, que é essa rusticidade, mas com a da britânica, que traz essas características com já intrínsecas, né? Sim. E em relação à prova de eficiência alimentar, porque a gente sabe que a genética ela nos traz algumas encruzilhadas, né? Vamos contextualizar com gado de leite, por exemplo, que se selecionou muito as vacas extremamente produtoras de leite, e se tem uma dificuldade de que essas vacas que são as maiores produtoras de leite, elas tenham sendo bem específico, uma qualidade de óssito, e sendo mais genérico, em resumo, uma eficiência reprodutiva maior, né? Então, se selecionou bastante pela questão de produção de leite, mas elas têm uma dificuldade em repetição de cria, né? Falando especificamente da eficiência alimentar, que encruzilhadas estão vendo, ou desafios que estão vendo, nessa questão de eleger a eficiência alimentar ou não. Todos os touros que têm eficiência alimentar, eles, nas demais características que se buscam, são enérgicas. Se pode comentar isso para nós, por favor. Não, uma das questões que a gente tem conversado, que não necessariamente aquele que tem a melhor conversão é o melhor touro, mas aí que vale a gente usar os diversos outros parâmetros de avaliação, né? Então, nesses quesitos é a importância da gente avaliar vários pontos genéticos do animal, né? Sim, e eu acho que isso, né, Cleissa, faz parte de saber que, por exemplo, quanto queira ou não, é algo novo a prova de eficiência alimentar. E a gente sabe que os desafios surgem e com o tempo vão se buscando soluções para esses desafios, e aí vai se migrando para o caminho que se deseja ter, né? Eu fazendo um testemunho, a Clarissa comentou da questão que a gente é um cliente pitangueira, e eu gosto sempre de contar esse testemunho, na questão de que eu me lembro quando eu entrei no grupo familiar, há cerca de 17 anos atrás, e fiquei responsável pela escolha dos touros na família, olhava assim, olhava o modelo de touro que queria, e aí, bom, aí ia fazer a seleção lá no grupo Pitangueira para compra de touros para o nosso grupo, e o nosso grupo de novilhas e tal era muito heterogêneo. A gente tinha uma base Angus, Charolês, Braford meio sangue, então tinha novilha que peso ao primeiro acasalamento 280, a Charolesa 340 e um Braford meio sangue também 340. E aí, com o objetivo de o que? Bom, tem que padronizar essa minha base de novilha primeiro, porque senão vai ficar muito difícil o manejo. Eu não tenho quantidade de potreiro suficiente para manejar a charolesa, a Angus em sistemas diferentes. Então, e aí foi, hoje já há 17 anos assim, e usando
99% pitangueira nesse trajeto, é a questão de base, nisso com o seu saudoso pai, eu conversava muito na questão de dizer, olha, hoje tu olha a nossa produção, porque a gente, como tem gado comercial, a gente não prioriza selecionar todo o colorado camiseta, né? Então tem o baio camiseta, tem o brasino camiseta, mas tu olha, como o professor Lobato diz, independente da cor, a altura de garupa é a mesma. E hoje, graças a Deus, a gente tem sempre, quando vai negociar gado gordo, a gente consegue sempre, nessas propriedades que a gente tem o gado de cria, porque tem algumas que a gente tem recria e engorda, então acaba sendo gado comprado, a gente vem tendo uma remuneração bem reconhecida pelo mercado, assim, seja no quilo vivo ou no rendimento, baseado no rendimento tanto das nossas vacas descarte, como nos novilhos, né? Então, isso é para validar a questão desse trabalho que a pitangueira vem tendo na questão de imprimir padrão e tipo, né? Então, isso porque um rebanho tão heterogêneo como era o nosso inicialmente, hoje a gente sabe direitinho assim, o peso que esse boi vai ficar pronto com 2 anos e o grau de precocidade para dizer que validar isso que comentaram lá em 87, buscar esse novilho carniceiro, acredito que, por exemplo, dentro dos conceitos e sistemas que nós estamos trabalhando, a pitangueira vem conseguindo, e acredito que no volume que se trabalha não deve ser muito fácil chegar nesse padrão, né? E então fazer esse testemunho e validar isso, né? Dizer que são produtos que estamos muito satisfeitos e é um trabalho de várias gerações, né? Hoje, estando já as suas filhas, a terceira geração, a quarta geração, no caso, né? Porque tem seu avô, seu pai, tu e mais as meninas, então isso, e agora entrando os netos, né, mas atuando diretamente, a gente nota que as suas filhas e genros estão atuando junto, então isso mostra, e a mesma, eu que tenho a oportunidade de anualmente escolher touro, né, eu noto que vem, na verdade, não quer dizer que antes, mas vem um crescimento, né, na condução dessa parte que eu posso ter o contato, que eu tenho o contato, que é a questão da genética, dizer que a gente vem notando a mesma capricho e compromisso na questão desse trabalho, né, Clarice? Então, queria, por exemplo, te perguntei sobre a encruzilhada da eficiência alimentar, mas agora queria te ouvir na questão dos desafios que tem de passar o bastão, né? De passar o bastão ou conduzir o bastão junto, né? Como é que é isso? Porque a gente sabe que também precisa ter muita empatia e ouvir o lado do outro, porque, queira ou não, a gente chega a partir, porque a gente vê, a gente trabalha com clientes de diferentes gerações, né? Pois que tu achou o modus operandi, assim, é muito confortável trabalhar com ele, mas a nova geração vem para questionar algumas coisas que daqui a pouco vai desacomodar, né? E como lidar com tudo isso? Seja, bom, manter o que está bom e evoluir o que dá para evoluir, como é que a da Clarissa, gestora e CEO do grupo, ela enxerga essas decisões também? Bom, depois do testemunho que tu deste, a minha parte, eu estou super feliz, eu acho que agora realmente é justo que me cabe saber conduzir para frente. Mas muito obrigada aí pelas tuas palavras. Com o pai, a gente brincava, eu e ele dizia, vamos fazer dessa sucessão uma sucessão. E a gente, eu tive a possibilidade de trabalhar junto com ele, isso foi o que mais me deixa, assim, boas lembranças e uma tranquilidade, assim, de seguir, porque eu tento pensar não o que ele fez, mas o que ele faria hoje, porque está muito dinâmico, né? E da mesma forma é o que a gente procura trabalhar com a nossa turma, porque não é porque é filho, porque é genro, isso a gente tem deixado muito claro. A gente tem que dar uma oportunidade que eles têm, tanto, claro que o mundo dá oportunidades, mas aqui é essa, então tem que apresentar resultado, como qualquer outro colaborador. Isso toda vez que a gente se reúne e que trata o assunto é profissional. Até procuramos tratar em casa assuntos, tentamos, né? Outros assuntos, e quando no horário comercial, ou às vezes bem cedo, nos reunimos para delimitar
o que nós vamos tratar na semana, no mês e para frente, né? Mas agora cabe a nós realmente isso, ir aproveitar o que cada um tem de bom. Eu acho que não precisamos e nem devemos pensar todos iguais, porque senão tem gente sobrando no negócio. Então, essa divergência, às vezes, não estou acomodado nisso, é o que faz a gente crescer. Na Pitangueira, a parte que eu vivi, tu vê, nós vivemos um tempão fazendo pista, que hoje às vezes, mas por que não fazem mais pista? Ou às vezes a gente vai para colaborar num e outro, nosso tipo de gado de pista não é, aliás, o tipo de gado que a gente tem não é o que a pista pede hoje, e nem nós vamos ir para esse lado para ganhar na pista, porque não, nossa linha sempre foi, nossa pista eu acho que terminou ali pelo Big Brother, que segue sendo o nosso padrão de carcaça que nós buscamos. Não é falar, mas hoje em dia isso vale para o gado Nelore, para o gado. Tá muito separado o gado de produção e o gado de pista, né? Então, a gente respeita, vai ter cliente para qualquer um deles, mas a nossa linha, a linha Pitangueira, é uma de gado de produção, por isso até, não só por isso, mas foi uma das características nossas de sair da pista. E aí cabe essa questão de nós mantermos esse padrão e melhorarmos, porque eu acho que está muito dinâmico com essa questão de FIVs e todo a facilidade de tu montar um rebanho de qualidade. Então, cabe a nós estar sempre à frente disso. A gente tem buscado novas linhagens de Nelore para fazer outros cruzamentos com Hereford, sabe, para manter atualizado o nosso Braford. Muito legal. E como é que determina, vamos dizer, são 4 pessoas novas entrando no grupo, já atuando, como é que estruturaram isso, Clarissa, para poder cada um ter o seu espaço e todo mundo, e o negócio principalmente, crescer junto e conseguir aportar essas pessoas, porque a gente gosta também de abordar essa questão da governança, né? Que eu acho que é fundamental, não se tem como tocar um negócio com mais de uma pessoa se não tiver governança e funções delimitadas. Como é que foi construído isso? Pois olha, eu estou na direção geral, mas com a lavoura é a meu cargo. O Eduardo cuida da parte da gestão geral da pecuária, sendo que as meninas com os maridos, né? A Carol e o Hector cuidam da reprodução e a Marina e o Augusto da parte de engorda de boi e comercialização de touros. Então, inclusive, as áreas são separadas e nós temos eles com frequência nos apresentam os resultados e a gente junto, daí no todo também tomamos as diretrizes assim de longo e médio prazo, a gente faz reuniões periódicas e vai acompanhando o desenvolvimento do negócio. E como está, vamos dizer, avaliando essa nova, porque queira ou não, acredito que quando o seu pai estava presente, tínhamos uma função muito mais também envolvida junto com, vamos dizer, com a parte executiva, né? E aí, não que não esteja hoje, mas eu acredito que hoje, executiva que eu digo na parte de execução, né? E hoje a Clarissa e o Eduardo tiveram que também se reinventar e mudar a função para poder dar espaço para essa nova geração. E como é que foi a construção disso? Foi algo que foi gradual ou não? No momento que eles chegaram, façam, vamos dizer, o modus operandi, a gente vai monitorando e dando conselho, mas vocês vão, vamos dizer, batendo cabeça e a gente vai orientando. Como é que foi essa condução? Não, a gente dá bastante liberdade para trabalhar, porque foi uma das coisas que nós sentimos a falta aqui. Tanto que nós fomos morar no Mato Grosso por não estarmos confortáveis. Aqui a gente queria entrar com novidade e nós, na época, não fomos aceitos, assim, sabe? Não,
Então, nos retiramos. E isso aí a gente não gostaria que acontecesse, então a gente quer aproveitar a melhor fase deles de vigor, de trabalho, e deixar que eles ocupem mais espaço e venham com mais novidade, porque a gente sabe que a gente tem um período que a gente é mais eficiente, que a gente tem disposição, então vamos transformar isso em lucro para a Pitangueira, não perder para um outro concorrente. E é isso que nós procuramos estimular, envolvê-los no negócio. Que legal, que legal. É uma visão muito clara e normalmente a gente tem, vamos dizer, esse perfil é muito... A gente nota que é o que, por exemplo, a RBS, por exemplo, né, tem dentro do seu estatuto que depois dos 50 anos deve ser trocado, né, o presidente, e isso, o cara podendo ter a oportunidade, a gente, graças a Deus, tem de trabalhar em diferentes empresas, seja de pecuaristas tradicionais como de industriários, né, e a gente nota que como é importante isso da questão de... Uma questão é a pessoa, a personificação, tá, de uma pessoa, mas como o negócio, ele tem, a pessoa tem a sua fase produtiva, que isso independente da casa e do lugar, a gente sabe, tem os outliers, né, mas é pouco, vamos dizer, dentro da... Que é a curva da fase de vida que a gente produz mais, e saber respeitar isso e o quão sinérgico é isso, né? A gente faz, por exemplo, junta com essa questão de fase de ser avó, de representar instituições e tu poder não estar tão dentro do negócio, como isso facilita na questão de quando vai fazer a reunião com quem está vivendo o dia a dia, se tem insights que quando tu estava no dia a dia tu não tinha, né? Porque, claro, tu tem tempo para poder viajar e viajar seja dentro do país ou mesmo fora, e aí com isso tu tá livre para ir bebendo em diferentes fontes, né? E pegando o que é de bom de cada coisa e traz para, vamos dizer, para quem está no front, na fumaceira, tem que embarcar gado hoje, tem que trazer material para uma cerca amanhã, tem que dar folga para o funcionário, trazer o remédio, né? Que isso, queira ou não, tendo uma organização, tu consegue pensar um pouco na parte estratégica, mas é importante dentro da empresa ter essas diferentes funções para provocar, né? Para poder dar para provocar, e provocar não quer dizer assim, sentar e dizer, tu tá fazendo, não, daqui a pouco, mesmo, fui para tal lugar e identifiquei isso, quem sabe dá para a gente adaptar aqui, e aí a gurizada também acaba se estimulando, porque vê que não é a oxigenação do negócio, né? Eu escutei uma frase, acho que foi do economista do Ricardo, que trabalhou no Manhattan Connection, ele falando assim, ele disse, não existe negócio estável, né? Se ele está estável, ele está parado, que é como a nossa vida, né? A gente não consegue estar estável. O desconforto faz parte da vida, né? Se tu tá numa estabilidade, tu tá parado, porque a economia e a sociedade que a gente vive hoje, ela é muito dinâmica, né? Seja com as mudanças políticas e geopolíticas, que nós estamos nos últimos 3 anos, uma loucura essa questão geopolítica, a gente pode notar que agora com a entrada da IA, por exemplo, né, é uma revolução que a gente não tem noção aonde pode chegar e aonde vai chegar, né? Como a gente diz, essa geração, seja dos meus filhos, dos seus netos, eles vão se acostumar, não vão achar nada absurdo, né? Por exemplo, tu com o convívio do seu avô, eu com o meu avô, de conviver, dizer, guri, não inventa moda, não viaja, isso aí não faz o básico, não sei o quê. Hoje, baseado nas ferramentas que se tem, né, Clarissa, é algo que a gente... Ninguém pode ser insensato em dizer que daqui a pouco um foguete vai dar ré, né? Quem é que ia imaginar isso? Então, então hoje, né, um oi, né? Então, são coisas que a gente podia dizer daqui a 10 anos, se alguém falasse isso há 10 anos atrás, ia dizer que chamar de louco, mas hoje a velocidade do conhecimento da informação nos faz mudar, inclusive, como a gente imagina o negócio, né? O que eu mais comento, assim, tem perfil de clientes muito disruptivos, e aí eu comento, cara, eu não tenho a resposta, mas não vou te dizer que não, né? Porque a gente não sabe, tanta coisa foi criada, né? Como é que eu vou dizer que tal coisa não vai ser possível? Então, e isso com essa nova geração, eu creio que é um desafio muito grande, mas, voltando ao que falaste da questão consultiva e conseguir dar liberdade total para eles, o quanto deve ser salutar e sinérgico
poderes estar livre para flutuar em diferentes áreas, em diferentes ambientes e voltar para casa, né? E poder compartilhar para eles, compartilhar com eles, né, que estão no dia a dia, algumas novidades e aprendizados que teve. Queria te ouvir sobre isso, Cleice. Pois é, não, justamente essa é a ideia, da gente ter esse tempo mais livre para trazer e vir desacomodá-los em parte, né, para agora que eu ando com essa história de vamos ter que trabalhar em cima de marmoreio, isso e aquilo, eles já brincam, lá vem ela, hoje mesmo, medimos cerca, eu cheguei agora, eu e o Eduardo medimos cerca, e caminhamos junto com o Augusto lá, fizemos, são coisas que a IA te dá muita facilidade, mas a gente sabe que às vezes a teoria e a prática ali, às vezes dá a diferença de um metro do outro. Então, é importante fazer tudo isso. Isso aí vai caber também a nós desacomodar os netos, que não é só no papel ali, tem que ir, ou no computador, né? Tem que botar o pé no barro também. E isso aí é das coisas que a gente procura, quando dá, tá junto, e faz parte, assim, e detalhe, olha, tem essa questão assim, hoje estava incomodado, passou a patrola e depois passaram com o caminhão, não dá para, isso que faz a gente mais experiente, começar, vamos prestar atenção, não sai no dia seguinte depois da chuva, e agora nós vamos para essa idade mais chata, de ficar cobrando esse tipo de coisa, né? Mas sim, isso... sim, e para evitar o retrabalho, que na verdade nisso está a condição de, no caso, o que pode ser evitado, né? O que pode ser evitado, desde o embarque e tal, né? Será que tem a necessidade de embarcar com chuva, né? Vamos dizer assim, pensando num exemplo que falaste, e não que tenha, mas dando um exemplo, hoje tem coisas que, e com o tempo, e eu acho que a experiência traz isso tem correrias que não são necessárias, outras são inevitáveis, né? Mas eu acho que a experiência traz isso para poder saber correrias que devem ser realizadas e outras que a inexperiência mesmo acaba gerando e gerando esse aprendizado, né? Então, e falando em viagem, Clarissa, a gente, eu queria que tu compartilhasse com a nossa audiência um pouco como é que foi a viagem de vocês para a Austrália e que aprendizados trouxe de lá, porque eu sou um cara que tenho ainda como meta ir visitar a Austrália e conhecer sistemas, não tive a oportunidade, para os Estados Unidos eu já fui, mas eu noto que é o sistema, ao meu ver, que tem mais similaridades com o sistema brasileiro na questão de conceitos e tal. Se tu pode compartilhar um pouco da experiência que teve tu e o Eduardo lá e que coisas que acha que cabe trazer para o nosso ouvinte e para o nosso meio, né? O meio, no caso do agro e da pecuária, aprendizados que teve com essa viagem. Olha, Pedro, eu só me arrependo de não ter ido antes. Então, sugiro que vá logo, aproveita a tua juventude e vá. Porque até a Carolina morou lá e a gente não pôde ir naquela época, não sabe aquelas coisas que a gente cria. E se a gente deixar achar a hora certa de ir, não, sempre, como é longe, e não acha nunca. Então, tem que ir. Nós tivemos essa oportunidade de ir com um grupo de criadores, então 100% do pessoal era criador, ficamos lá uns 20 dias, sendo que 18 dias dentro de um ônibus visitando propriedades, visitamos 16 fazendas, e a moça que nos conduziu nesse tour, ela viveu lá, e é uma argentina, dona de uma empresa de sêmen, e ela é muito benquista lá na Austrália, então todas as fazendas que nós tivemos nos receberam como se estivessem recebendo um familiar. Então, foi assim, uma experiência incrível. E nos abriram tudo, como funciona, e tivemos oportunidade de dormir 2 noites, eu e o Eduardo até, numa das fazendas. Então, e também tu acordar lá, é uma experiência, né? E até essa fazenda eles têm um único funcionário, é brasileiro. Então, também ajudou muito. E o proprietário da fazenda, foi quem julgou o Big Brother e deu o grande campeonato para o Big Brother na Expo Inter. Então, foi umas coincidências muito boas. E, bom, aí nós fizemos esse tour e primeiro nos chamou a atenção a falta de mão de obra, né? Uma coisa impressionante. Eles têm 20 milhões de habitantes em todo o país, que é praticamente do tamanho do Brasil, né? Então, não tem gente para trabalhar. No início, eu comecei a questionar, eu juro, assim, vim aqui para ver menos tecnologia
do que nós usamos, porque essa questão de peso ao nascer, isso nem balança tem na maioria das fazendas, porque não tem Olha aí. gente para pesar. Essa fazenda que a gente dormiu lá, e eles tiveram tem uma estrutura enorme, mas é uma estrutura que está parada, porque o pai dele era aviador e parece que inventou alguma coisa muito importante e investiu muito na fazenda. Tem uma central de coleta de sêmen dentro da fazenda, mas funciona assim, um terceiro vai lá e faz a coleta, não é um negócio, tanto que tem um funcionário. Então, eles... e é a falta mesmo de gente que queira ir trabalhar, não tem... E aí a gente começou, mas daí tu começa a respeitar, porque eles fazem tudo de acordo com o que eles conseguem. E uma seca enorme, eles já estão, dizem que tem o El Niño, já está muito violento lá, só que com seca. E então uma dificuldade de comprar, comprando pasto de longe, feno vem de longe. E um detalhe que nós escutamos de um senhor que também já com mais de 70 anos, é ele e a esposa, gente muito bem financeiramente, mas é só ele e a esposa trabalhando. Até porque eu acho que ele tem um poder de trabalho muito grande, então tem dificuldade maior ainda de arrumar gente. E a gente olhou assim no gado dele, ele tinha um animal grande, um médio e um pequeno. Tá, mas e qual é, né? E nós querendo achar o que ele vai, por que ele usa isso, aquilo. E ele procurando, e ele nos dizendo, não, eu uso, tá, esse touro menor, porque ele é sozinho, então ele faz os lotes, não fazem inseminação, a maioria dos casos, né? Porque também, por causa da estrutura. E aí eu procuro achar um animal de porte médio a grande. E realmente nos chamou a atenção. As vacas gordas, 800 quilos. E Meu quase Deus. todo o gado grande, grande. E como é que pode se não tem comida assim, e todo Exato. grande e bem de estado? Claro que assim, 4.000 hectares tem 400 cabeças. Mas ele disse, eu prefiro um animal maior que tenha mais elasticidade, que se tu tem um animal muito pequeno, se faltar alimento numa determinada época, aquilo deixa uma sequela muito grande. O animal maior aguenta um período de dificuldade, outro não. Isso nos chamou a atenção, porque às vezes a gente fica muito trancado num determinado padrão de gado, mas a gente tem que trabalhar com o que oferece o nosso meio, né? Então, Sim. e claro, eles têm um mercado, eles estão nesse ponto à frente de nós, um mercado mais firme, né? E um mercado de exportação de carne que quer uma carcaça maior e paga por ela. Ásia ali, mais geograficamente perto ali, é a parte da Ásia. Exatamente. Aí até nós visitamos um confinamento muito grande, de 70.000 cabeças. Esse confinamento eles têm muito Wagyu, recebem $19 por quilo do Wagyu, 500 dias de coxo, mas tem esse mercado, eles têm, o próprio confinamento tem frigorífico, então, claro, eles fazem um negócio dirigido, mas as fazendas visitamos com a maioria das fazendas de produção de Braford, é todo um Braford grande, chamou bastante, não dão bola para aprumo e nem para umbigo, os campos são limpos. Olha E aí. também os animais maiores, né? Então, Sim. essa questão do umbigo, ele segue sendo um pouco mais distante do solo. Outra coisa que nos chamou a atenção, todas as mangueiras tinham feno dentro. Aí a gente foi ver, mas claro, a pessoa trabalha sozinha, o gado cria aquele sentimento de que é bom chegar na mangueira, né? Que vai ter alimento. Então, Tem foi bem a interessante. memória positiva, né? Exato. Então, E, olha, e, foi... Fala. e como que eles, por exemplo, essa questão eu vou perguntar de novo porque eu fiquei em dificuldade de entender. Eles criam animais grandes, falaste, né? Daí ele falou da questão Isso. da elasticidade, mas a gente sabe que um dos motivos, né? Eu acredito que eles devem estar fazendo o caminho, claro, com um volume bem maior, mas que o Uruguai acabou fazendo. Como vem diminuindo muito o rebanho, né? Australiano em função da estiagem, eles devem estar focando nos mercados mais remuneradores, né? Então, mas é a questão do raciocínio que eu pensando com a minha cabeça tem dificuldade de entender, bom, tu já tem vamos dizer, uma dificuldade de comida, né? E aí, então, tu vai ter que ter um animal mais eficiente. Qual foi o argumento dele para a questão de seguir com animais grandes?
Uma das coisas também, eles já têm pouca mão de obra. E tu lidar com um animal menor, com menos peso de carcaça, logo trabalha com maior. Mas a questão do animal um pouco maior era a elasticidade, ele disse. Eles usam o termo em inglês, a gente traduz para isso, de que ele aguenta mais, ele é que nem comparando com um soja precoce. Vai fazer um soja precoce, se tu não tiver chuva naquele período, ou se não te faltar alimento naquele período, ele não vai passar, não vai vingar direito. E a mesma coisa no caso, o bovino. Então, se ele tem um porte um pouquinho maior, ele pode perder um pouco numa fase, mas ele recupera na frente. Sim, e aí eles não, por exemplo, condicionam muito a idade precoce de acasalamento, essas coisas tudo devem dar, mas já deixa, você vai, quando ele está pronto, aí sim. Não, e a gente viu, eles te perguntar quanto de porcentagem de prenhez, 93, 94, 95, mas não tira um touro nunca. A maioria fica o touro o ano inteiro. É difícil de ter essa mas claro, a conta deles era, certo, uma vez por ano, pare. Mas não sei de quando a quando, né? Claro, o seu período que a gente aprende que é fazer uma vaca eficiente é intervalo no máximo de 13 meses, né? Então, mais que isso não deve ser. Então, mas é claro, e eles têm esses conceitos, né? Para ver, esse do grande é uma coisa que me deixou, vamos dizer, trocando a orelha na questão, porque eu tive alguns colegas que foram para lá e algumas frases que eu levo para mim na condição técnica, que é a questão assim, eles dizem assim, não sou eu que tenho que trabalhar para o animal, é o animal que tem que trabalhar para mim, ou seja, e ter um animal que se adapta ao ambiente, não tem que mudar o ambiente para o animal, né? Então ele tem que e aí então isso desde a época da faculdade foi coisa que dentro do meu modelo mental colou, entendeu? Na questão de ser assim, exatamente. Ele tem que ser, vamos dizer, eu vou selecionando as minhas vacas que emprenharam naquele desafio que eu tenho. Eu não tenho que, por exemplo, tenho tantas vacas, fazer as vacas melhorar, selecionando tratadas ao ambiente no qual elas estão expostas, né? E isso eu tinha vamos dizer, tinha bebido da fonte de alguns amigos que foram, que era a questão do mantra australiano, no caso, né? Vamos dizer assim. É uma seleção natural, né? Não tem auxílio a parto, nada. Pela falta de mão de obra, mas realmente, tu que anda bem lá é porque você tá bem adaptado. E a questão de entrada de grupo chinês lá na Austrália não tem, ou tem? Acho que tem. É mesmo? Tem. Eles não. Porque ver esse confinamento aí deve ser próximo de uma região onde chove mais, né? E pode produzir grão, porque, vamos dizer, o Outback australiano mesmo, ele é uma região bem árida, né? Esse confinamento já é mais perto de Brisbane e o frigorífico é em Brisbane. Beleza. Não, aí sim. Muito interessante. E está se confirmando o relato que o pessoal fala, né? No episódio esse que nós estamos gravando, o 64, no 63, com o professor Júlio, ele comentou que o desafio climático australiano é o maior dos últimos 26 anos, né? E isso vem... Eu me lembro direitinho, quando eu estava no mestrado, em 2009, a gente fazia o comparativo da curva produtiva Brasil, Estados Unidos e Austrália. E a Austrália ainda era eficiente, mas isso também a gente já está monitorando com um órgão de lá, e que já vem diminuindo, né? Essa produção vem diminuindo e, por consequência, o rebanho, né? Então, o que interessa, vamos dizer, para nós é que os players que poderiam substituir o Brasil, né, na questão de disponibilidade de carne, com essas duas notícias que a gente tem, seja a barreira União Europeia, como a questão da cota da China, não tem, né? Não tem. Felizmente para nós, infelizmente para os países que querem pagar barato, não tem. Então provavelmente tende vamos dizer, a China a trazer a cota de 2027 para 2026 para poder ter a oferta de seguir comprando carne brasileira, e a questão da União Europeia vai ter que se adequar, ela está só retardando um pouco para atender um pouco os produtores irlandeses e franceses, né? Mas ela não tem muito mercado para atender o volume que ela precisa, né? Então, isso, indo em loco, confirma isso que a gente já vem lendo de informações de que os principais concorrentes brasileiros realmente estão... Os Estados Unidos também está... Aí os Estados Unidos é mais por desestímulo mesmo de negócio, né?
ele vem desestímulo de negócio e questão conjuntural por sucessão familiar, né? Então, os sistemas de cria estão ficando muito pequenos, e aí, por consequência disso, o cara prefere trabalhar na cidade e o gado vira um bico, no caso, né? E na Austrália Então, também, mesma coisa. não querem permanecer, porque é o setor que mais trabalho tem, né? Então, as pessoas querem ir para... E o jovem australiano também, ele está querendo trabalhar o quanto necessário para ter uma vida boa, e deu, sabe? Diferente do mais velho lá. Então, tá complicada a sucessão. Muito interessante, muito interessante. Clarice, a gente está chegando em 1 hora, nós temos 1h20 de programa, estamos chegando em 1 hora. Eu gostaria de te ouvir como é que, falando de sucessão, e como é a condução do negócio de que ele tem, vamos dizer, hoje vocês plantam arroz, tem gado comercial e tem gado genética, né? Tem os três. Soja estão plantando ou não? Não, tivemos umas experiências com soja, mas não, até o primeiro ano fomos bem sucedidos, depois o clima já nos ajudou, e eu estou esperando que o soja tenha mais alguma pesquisa para aguentar o nosso clima de verão aqui, que ainda não é produtivo o suficiente. Então, como nós temos uma pecuária que a gente entende de valor agregado, assim, a gente prefere, então, fazer uma pastagem de verão para fazer a rotação com o arroz do que o soja. Sim. E como é que é a convivência da pecuária com o arroz, né, nas diferentes unidades de produção, nas diferentes fazendas do Grupo Pitangueira? Como que conseguem consorciar toda essa lida de duas atividades e o quão sinérgico vê esta parceria, porque é uma dobradinha na nossa região, né, na fronteira oeste, uma parceria antiga, mas a gente sabe que volta e meia o arroz dá uma judiada grande, né, na questão de preço e margem. Então, como vocês do Grupo Pitangueira lidam com isso, com esses momentos, com essas oscilações e com o pessoal, né, os colaboradores terem essa visão de que tudo é um negócio só, e é importante ter essa ideia porque os dois negócios, né, tanto pecuária como arroz, são cíclicos e precisa... e quanto mais a equipe de agricultura e pecuária entender que é o mesmo negócio, melhor fica otimizado isso, né? E a empresa em si, a propriedade, o negócio agropecuário flui melhor do que ter, vamos dizer, dois setores separados, né? Como que vocês trabalham com isso, Clarice? Desde sempre a gente procura trabalhar com as contas muito abertas. Então, o quanto cada atividade agrega. Então, agora, mais do que nunca, eles estão sabendo que quem está nos sustentando é a pecuária. Então, a gente procura manter isso muito para não tirar essa polarização. Eu sou da agricultura, eu sou da pecuária, tu é pitangueira. Então, tem que trabalhar tanto, a gente aproveita muito o pessoal da lavoura para fazer as pastagens. Então, esse é o mundo ideal, né? O trabalhar tanto com a lavoura, no caso aqui da fronteira oeste, e com a pecuária. Mas nós diminuímos bastante a área de arroz desde que eu cheguei aqui, e não me arrependo de ter diminuído, até porque eu vejo que a nossa vocação é muito para a pecuária, e é uma atividade muito mais segura, a gente entende como mais segura, e nós, na lavoura de arroz, a gente procura fazer toda a linha, desde da semente até o consumidor final. A gente segue embalando arroz e vendendo no mercado, o que deixa uma margenzinha um pouco melhor, mas hoje não tem margem, hoje é margem negativa esse ano passado. E até estamos revendo. O que a gente quer é poder trabalhar com segurança de não precisar necessariamente da lavoura de arroz. Chegar um ponto, olha, esse ano nós vamos fazer pastagem para a nossa equipe mesmo. Vamos fazer, e não necessariamente fazer arroz, porque a gente é muito dinheiro envolvido em cada quadra de arroz plantada, né? Então, para que isso? Porque, então, se a gente pode tomar essa atitude, é aí que eu quero chegar, que até hoje nós estamos assim, estamos tranquilos nesse sentido. E numa dessas nós vamos reduzir mais ainda esse ano, e se voltar a ser bom negócio, a gente passa a plantar arroz. O brabo é criar uma dependência no negócio, né? Ter que plantar. E é um produto complicado. Vê, hoje está valendo
menos de 50% que valeu 2 anos atrás, é muito uma insegurança, e hoje compete conosco essa questão de, eu tenho perguntado para muita gente e comprovado que está diminuindo o consumo, não adianta a gente achar que, mas é por isso, se fosse questão de preço, arroz do preço que está na gôndola, o pessoal comeria muito mais. Mas são essa troca pela proteína, que nós produzimos, sabemos produzir bem, né? Uma dessas, por que não nos dedicamos a produzir mais proteína? E porque ficar insistindo com uma atividade que não remunera é complicado. Nós somos meio traumatizados, pitangueira, já, de um arroz mal conduzido. Tivemos que vender uma propriedade grande para pagar a conta de arroz. Então, não é o que nós queremos mais. Então, vamos trabalhar com a conta bem na mão, para nós não precisar plantar por necessidade, né? E essa sensatez e os desafios que são enfrentados e enxergar com essa clareza que enxergas é importante porque, senão, como a gente diz, né, acaba morrendo abraçado com uma condução e o negócio não tem muito de romantismo, né? Tu precisa enxergar o que está sendo eficiente, o que não está, e o que faz o negócio ser forte, sólido, é ele ter a liberdade da decisão, né? O momento que tu não tem a liberdade da decisão, mostra que o negócio ele não está seguro, né? Porque tu te obriga a ter que fazer algo que tu sabe que tu não vai ter rentabilidade porque eu tenho que ter sacas. Então, isso mostra uma racionalidade e é muito legal ver isso, né? Essa maturidade, porque enxergar que daqui a pouco que foi bom, né? Pega o setor do arroz na década de 80, como foi, né? Mas também teve já a crise em 94, 99, e vem tendo, vamos dizer, pegar a média de anos, é muito mais anos ruins do que bons, né? Então, isso é importante ter a clareza dentro das duas atividades e saber usar, porque a exploração, vamos dizer, hoje a pecuária, né? Ela, se tu faz com 50% do custo do hectare do arroz, tu faz uma pecuária, quanto de gado tu bota por hectare e o resultado, né? Porque eu costumo falar com clientes a questão assim, a pecuária acontece, dá um ano de seca, tá? Talvez a tua prensa baixou um pouco, o teu gado diminuiu um pouco de estado, mas aí o teu próximo benefício lá na frente é que tu não vai talvez precisar usar um herbicida para estabelecer os teus azevém, porque o campo é tão baixo, né? A lavoura ou tu tem o grão ou tu não tem, né? Então, não tem o si. E a pecuária, ela permite ser uma atividade mais duradoura, porque, às vezes, tem alguns benefícios que tu vai ver lá na frente de uma crise que tu teve hoje, uma crise, principalmente climática, que é o maior desafio que a gente tem, né? Então, eu acho que a pecuária acaba sendo um negócio sólido e a gente nota que tem decisões, né? Que como a pecuária hoje cada vez mais está em ciclos, tu ser dono do teu animal, tu ter a produção do teu animal, né? Então, isso já também minimiza muito o teu risco, porque nesses ciclos, né? Vamos dizer 2028 para 2029, que vai ter uma reversão de ciclo, e aí tu vai comprar na alta e vender na baixa. Então, quando tu produz, tu fica, no caso, menos à mercê dessa oscilação, né? E quando também valoriza muito essa reposição, o teu custo de produção ele tende a se manter, porque na pecuária, mesmo uma ureia indo a sair de 1.800 para 13.500 ou 4, tu consegue ajustar a dose, mesmo assim tu vai ver ao longo do ano, no custo cabeça-mês, numa área razoável, ela não impacta tanto o teu custo de produção, desde que o maior custo é tu ser ineficiente no momento de plantar, no momento de colher e no tempo que tu usa, né? Isso sim impacta bastante o uso da pastagem. A questão dos insumos, eles impactam no custo por hectare, mas sendo sem uso, no final ele vai te impactar menos, né, no teu custo de produção. Então, isso traz uma segurança para o negócio pecuário, né? Exato. E muito legal. Essa característica de lavoura, transferir para uma lavoura de carne, né? Não fazer aquela no tempo que a pecuária, o tempo é um pouco mais folgado, mas essa elasticidade não se admite numa pastagem, né? Então a gente tem que fazer ela com quem faz uma lavoura uma lavoura de arroz, no caso, que tem as datas certas. Exato, um exemplo para quem está nos ouvindo é tu pegar, por exemplo, eu me lembro quando começamos na família, era normal, termina de colher o arroz, né? Aí vai começar a plantar as pastagens de inverno. Aí tu se plantava
em maio, aí junho e julho, que agora como a gente tá, eu brinco, acho que eu tô na Noruega, porque nunca fui para lá, mas é o que o pessoal diz que não vê sol. Junho e julho, muitos dias nublados e temperatura abaixo de 15 graus. Nessa época a ZVEM não cresce, não adianta, não tem milagre. Então, e aí, então, aí tu ia usar em agosto, usava agosto, setembro, outubro, novembro no máximo. Aí tá, então só botou semente na terra, é baratinho, só joguei semente e tal. Daí tu vai ver o teu custo por diária, né, de uso dessa pastagem, 5 e pouco. Aí tu fez uma pastagem, te secou, fim de fevereiro, início de março, começou a usar em maio, botou adubo, botou ureia. O custo por hectare é mais caro, mas por tu usar de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, teu custo que era 6,50 ficou em 2 e pouco. É a gestão do uso da tecnologia, né? Então, ou seja, tu tem um uso bem melhor e tem como dentro da... Isso é organização, que nenhuma pessoa, né? Por que um cara faz um monte de coisa e outro faz pouco? É organização, né? Gestão do tempo. Então, a fazenda é a mesma coisa, ela precisa organizar e otimizar os seus recursos, porque o arroz a gente trabalha em áreas úmidas. Então, qualquer chuva que tem, tu tem janela para trabalhar em áreas altas. Então, são todas coisas que tu vai com o tempo aprendendo a lidar e ver que tu tem janelas dentro, né, da propriedade, e a grande riqueza é tu ter essa disponibilidade de maquinário que o arroz necessita, né? Então, tu vai usando isso aí, ele potencializa bastante a tua pecuária e aí o negócio tu vai diluindo o custo, né? Diluindo o custo e aumentando o resultado do negócio. E que não tem atividade mais importante que a outra, né? Tudo tem que ser no tempo certo. Perfeito, exatamente. Não é o ou, né? O e. Tudo é importante. Exato. Muito legal, Cleiton, muito legal. Bom, a gente está encaminhando para o final, como todo papo bom, ele flui muito rápido, e eu gostaria de te deixar à vontade, Cleiton, para dar uma mensagem final aí, seja sobre sucessão, sobre o nosso meio, sobre o Abre. Agora, fica à vontade aí, que eu creio que todo mundo deve gostar de ouvir uma mensagem da Clarissa, pessoas que muitos admiram, então fica à vontade para dar a tua mensagem final para os nossos ouvintes, e mais uma vez te agradeço por a gente poder trocar esse bate-papo leve, porém muito enriquecedor e com troca de experiências muito grande. Ai, Pedro, quero primeiro te agradecer pelo teu testemunho, que isso para nós é o que mais valor tem, é um cliente exigente, entendido e satisfeito. Então, que sigam gerações por gerações, fornecendo touros para o grupo da tua família, tá? E, bom, para nós, eu acho que como todo negócio, a gente quer que ele tenha perpetuidade, então, seja com quem for, sem aquela obrigação de continuar. Não cabe a nós estimular, estar junto, ser leve no convívio, né? Para ver se quem está conosco, seja familiar ou funcionário, esteja contente com ou família funcionário, que é o caso, né? Mas esteja contente de estar caminhando junto com a gente. E também o que nós buscamos é isso, é trazer novidades. Eu lembro muito do pai, que às vezes ele desacomodava a gente inventando coisas. Eu digo, nós estamos igual a ele agora, inventando. Mas a gente também tem que aceitar porque a primeiro momento não negar, né? Não, mas isso aí vou inventar. Mas depois a gente vê que alguma razão tem, né? Então, acho que nós estamos indo num caminho bom, nesse convívio tranquilo na família. E isso aí que eu acho mais importante, assim, que a gente procure conversar sempre, não deixar, às vezes, uma pequena coisa se torna um problema sério. Isso a gente está procurando sempre no conviver, dirimir esses problemas. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, esse foi o episódio do Horizonte Agrocast número 64, como construir um grupo agropecuário forte em tempos de mudança. Mais uma vez, muito obrigado. E nos despedimos. Convite para nos seguirem tanto no Instagram, no TikTok, através do @Horizonte Agrocast, no YouTube e no Spotify, @PecuáriaPRM. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros, Veterinária Marca Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. E não se esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe então um comentário, sugestão, crítica.
em qualquer um desses canais disponíveis. Agradecemos muito a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, que é um projeto da Pecuária PRM. Um grande abraço e uma boa semana para todos. Valeu!